Olá a todos, esse é a nossa lição número 5 do curso de metodologia. Todos os vídeos e PowerPoints anteriores estão aqui no site www.cursometodo.ibri.com. Vocês podem repassar aos grupos sem nenhuma restrição. Mas também tem um site anterior em que você encontra os vídeos que foram postados em 2022. Os links e PowerPoint estão em aulahomeopatia.ibli.com. Esses dois sites são de livre acesso, você pode distribuir à vontade. Então, o texto que nos está apoiando para o conteúdo do curso é o texto do Ian Watson, Um Guia para as Metodologias da Homeopatia. Esse livro, quando saiu em 1991, fez um sucesso. Depois tem essa edição revisada, que, se não me engano, é de 2007. Posteriormente, Alasdair Gray desenvolveu, a partir do texto do Watson, uma série de livros sobre metodologia. Tem um só sobre toma do caso, sobre metodologias, etc. Outro livro também em relação a isso está aqui no própria capa do livro do Alasdair, que é o Princípios de Prescrição, do Matur. Então, aqui você tem as 22 lições, que na realidade são 23, porque o 9 está repetido, Margaret Tyler e Etiologias, tá? Faz parte, então. Esses são os que já foram publicados, o Bonnerhausen, o Boger, Bonnerhausen 2, o IA e agora o James Starler Kent. Então, aos pouquinhos, a gente vai construindo. No final, nós temos uma boa revisão da metodologia. Metodologia é exatamente, uma vez você feitas as etapas anteriores, repertorizado, encontrado remédio, a própria seleção do medicamento, né, as várias estratégias, faz parte desse tipo da metodologia. E depois, quando encontrar o simílio patológico, ou o simílio geral, ou os símiles, você vai escolher uma maneira de prescrever, dose única, dose repetida, tem a prescrição sequencial, que vai ser um tema muito interessante, quer dizer, o que fazer para seguir o tratamento, uma vez que inicialmente tenha dado certo. Então, esses aqui são os livros do Kent. Então, o primeiro trabalho que ele fez foi sobre neuroses sexuais, supressão da sífilis, e alguns desses artigos foram incorporados no Escritos Menores. Então, essa é a doutora Clara Louise, é a terceira esposa do Kent, a primeira morreu, a segunda foi o que levou Kent a aderir à homeopatia, porque ela se encontrava doente, foi um médico homeopata que o Kent então se interessou, estudou o organon, começou a praticar. Essa terceira esposa, ela ajudou muito Kent na continuação a terceira edição do repertório do Kent, não foi publicada em vida, né? Então, foi a Clara Luiz que melhorou, revisou e foi então publicado posteriormente. Então, essa é a história do James Tyler Kent, 1849 a 1916, e tem a história da segunda esposa do Kent. Depois, a primeira esposa, Ellen, morreu com 19 anos, logo após o casamento, né? Então, na apresentação, para não ficar tediosa, serve de inspiração e de aponta para o texto. Você vai ler esse texto
no PowerPoint, que vai estar disponível no site, juntamente com o link para o vídeo. Aí ele estudou o organô, que tem as datas, ele foi professor de anatomia na Faculdade de Medicina Homeopática de Mitsuri, foi de 1880 a 83, depois foi professor de matéria médica, de 1883 a 88. Então, foi nesse período que a segunda esposa dele morreu. Então, o Kent foi uma pessoa muito importante é, no, na difusão, na manutenção da homeopatia nos Estados Unidos. Também influenciou muito os homeopatas da escola inglesa, né? E, através da escola inglesa, influenciou também os homeopatas na Índia, né? Na Índia você tinha assim, quase que dois grupos, um grupo kentiano, teve influência do Kent através da escola inglesa, Margaret Thatcher e os outros, Sir John White, e o grupo do Boge Bonenhausen. A filosofia do Kent e a matéria médica foi compilada pelos alunos do Kent, das notas que eles faziam durante as aulas do Kent. Em 1916, o Kent trabalhava muito, ele atendia muitas pessoas, ensinava, atendia por correspondência. Em 16 ele já estava muito cansado e os alunos disseram que ele tirasse umas férias. O Kent concordou e disse que iria escrever um livro, realmente escrever um livro, né? Que é a filosofia do Kent, a matéria médica, não foi escrito pelo Kent, ele não preparou, né? Provavelmente ele aprovou, né? Porque não teria saído. Mas aí ele desenvolveu uma glomerulonefrite e morreu 2 semanas depois. Um senão que não desvaloriza a obra do Kant, mas é preciso ter cuidado em certos aspectos, porque o Kant ele teve a influência do Swedenborg e está nos seus escritos, na sua maneira de compreender a, a doença e também compreender os miasmas. Quais são os pilares da homeopatia ensinada pelo Kant? Principalmente o uso das altas potências em doses únicas, enfatizando os sintomas mentais os gerais, e o watch and wait, que é os dois, é o motto, né, do Kant. Observe e espere. Porque essa era a metodologia da quarta edição, em que uma dose única não deveria ser repetida até que todos o movimento dos sintomas da dose anterior fosse terminasse, né, se extinguissem. Olha, o Kent não teve experiência com a repetição das doses da sexta edição. Então, isso é um ponto a considerar. Aqui você tem aqui, Faculdade Homeopática Médica de Chicago. Nesse tempo, a homeopatia tinha vários hospitais, tinha faculdades. E aqui, a escola de pós-graduados do Kent. É muito interessante ver essa história, né? O Kent fazia atendimento gratuito para muitas pessoas, né? Esse aqui é o Fallon, Richard Fallon, foi o que atendeu a esposa do Kent. Aqui você é interessante perceber também os primeiros alunos do Kent, a Gladwin, o Farrington. Tudo isso está no livro The Faces of Homeopathy, do Julian Winston. O Aldo sempre insiste que, nos cursos de graduação, os alunos estudam os livros Kent, Hahnemann,
Stuart Close, Farrington. É bom conhecer quem foram essas pessoas, sabe? O que é que eles fizeram. Aqui é o túmulo do Kent, né? Kent's Grave. Esses são os livros do Kent, ó, tem o repertório, que a primeira edição surgiu de 1897 a 1880. Não, 1900. Está equivocado aqui as datas. Que deve ser 1887. Em 1908 surgiu a segunda edição, já bem trabalhada pelo Kent, e a terceira edição estava pronta em 1916, e aí que ele diz, isso completa o trabalho de toda uma vida, né? Parece que já estava antecipando que iria falecer. Eu vou corrigir essa data, tá, no PowerPoint. Mas só foi publicado em 1924, tá? Com os trabalhos. Essa terceira edição é o que serviu de base para todas as edições posteriores. Embora tenha a sexta edição, mas na realidade a quarta, quinta e sexta é o mesmo texto da terceira. Depois houve correções ao repertório do Kent pelo Shand e depois pelo Kunstler. Isso faz parte do curso de repertório e lá no site do Aula Homeopatia.com, você tem acesso aos links sobre repertório e detalha as características do repertório do Kent e os demais. Então, em 1900 surgiu a filosofia homeopática através das notas dos alunos. A matéria médica teve uma primeira edição em 1905 e a segunda em 1911. Depois você tem aqui os Lesser Writings do Kent, com 50 artigos que ele publicou nos periódicos, nos jornais da época. Em 1987, o Gipsy fez uma edição com alguns artigos a mais do que os Lesser Writings, mas aqui o Gipsy nos dá uma informação preciosa, que ele coloca a data dos artigos. Aqui nos Lesser Writings você não tem as datas dos artigos, e aqui você tem as datas dos artigos. Eu vou só comentar brevemente o capítulo 1º da filosofia homeopática do Kent, e vocês leem diretamente no texto da filosofia homeopática, está aqui no PowerPoint apenas para... isso são o que ele desenvolve no artigo, né? Os princípios, a diferença da homeopatia, a causa, o que é a enfermidade, a força vital, o homem interior, o dever do médico, a prescrição. Então, todos esses temas são desenvolvidos, né, no contraste entre a homeopatia e a velha escola. A homeopatia afirma que existem princípios. Essa é o parágrafo 2 do Organon, foi exatamente isso que ocorreu a primeira cisão entre os homeopatas em 1822, que um grupo de homeopatas chamado Frei Homeopatia, os homeopatas livres, que não necessariamente tinham que seguir os princípios do Organon, eles eram especificistas, o Hahnemann chamava eles de híbridos, mas porque era uma ideia quase alopática de compreender a doença. Tem a doença, tem um remédio homeopático para a doença e deve ser. Esse grupo ele dominou a cena política institucional na homeopatia na Alemanha durante algum tempo. Aí a crítica do Kant é que a alopatia apenas vê os resultados da doença e não a real natureza do homem. A homeopatia percebe que há alguma coisa prévia a esses resultados. Esse é que é o domínio, campo de ação e o domínio da homeopatia baseada nos princípios hahnemannianos. E é isso que precisa que o médico mude a sua maneira de ver, a sua maneira de conceber a doença. Ele tem uma visão estritamente materialista e organicista, ele vai fazer homeopatia, mas ele jamais será um homeopata, porque o homeopata tem uma visão diferente
da doença e do processo da cura, que ocorre por reação autocurativa do dinamismo vital, da energia vital, dessa parte sutil do ser humano. O primeiro parágrafo do Organon será compreendido de uma forma ou de outra, dependendo da visão do homeopata que é a doença. O verdadeiro homeopata, né, quer dizer, o ser homeopata, ele tem esta distingue o que distingue o ser homeopata do que simplesmente faz homeopatia é exatamente essa percepção de quem está enfermo, quem é que está enfermo, quem é essa pessoa. Aí tem a doutrina da força vital, o que é que significa que é enfermo, é um homem quem está enfermo e deve ser restituído à saúde. Então, essa é a ênfase. Ele mostra, ele dá um recado para os pediatras, né? Quer dizer, o valor, a responsabilidade que os pediatras têm, porque eles podem perceber já na criança aquilo que no íntimo está enfermo, o desenvolvimento da doença miasmática e tratar desde então. O indivíduo está enfermo desde. Né? A gente vê, né, as crianças que às vezes têm. No caso que a gente viu, tem o comum da otite de repetição, asma, essas coisas que começou com 1 ano, 2, 3 anos, já está com 7 anos. Então, se tivesse tratado mais no interior a partir do início, os resultados teriam sido melhores. Essa é a questão, a ordem dos fenômenos, sempre do interior para o exterior. Quem, então, que está enfermo? É aquilo que corresponde à vontade e ao entendimento. Qual é o dever do médico? Como é que deve basear a prescrição? É basear a prescrição naqueles sintomas que sempre existiram durante a vida, como estudar a matéria médica. Então, é isso. Eu propositadamente passei rápido, que é para que você possa estudar no texto. Aqui são eu batia na Inglaterra, né, o que Dudgeon, Hughes, Burnett, um dos melhores prescriptores britânico, Clark, Margaret Tallis, John Y, Borland, sabe? Eles todos tiveram influência kantiana e através deles, eles influenciaram a grande parte do homeopatas indianos, né? O Pitya Sankara, que é o pai do Sankara, ele teve uma influência kantiana. Ele tem um artigo muito interessante sobre o valor dos repertórios, os casos do Pitya Sankara, né? O pai do Rajan Sankara, que é esse que a gente conhece, eles são muito ilustrativos da técnica kantiana. Então, aqui eu pensei alguns pontos, ele extraí o texto do livro do Ian Watson, em que ele chama de a homeopatia kantiana, homeopatia clássica, prescrição centralista, prescrição essencial. Esses são termos que você... Não é muito comum a gente... A homeopatia clássica, sim. A homeopatia kantiana, sim. Mas centralista e essência não é muito comum aqui entre nós, né? Em suma, a homeopatia kantiana, o moto é trate a pessoa, não a doença. Né? Existe muitas... tem várias maneiras de prescrever utilizando essa priorização do que é o homem, quem é que está doente, mas toda a ideia é tratar o todo, o paciente em primeiro lugar, não a doença. Tem outra abordagem da homeopatia constitucional, que é que enfatiza os sintomas gerais, né? Aí o Watson desenvolve isso como outro capítulo sobre prescrição baseada nos gerais. Isso é o que constitui a prescrição constitucional, também é chamado com
psicossomática, as pessoas de fora dizem que a homeopatia do Pasqueira é a homeopatia psicossomática. Então, em outras palavras, é tratar sempre do mais interior para o mais exterior. Essa que é a ideia. A hierarquia dos sintomas, vocês sabem, primeiro os sintomas mentais e emocionais, depois os sintomas físicos gerais e os sintomas físicos particulares. E o instrumento, a ferramenta utilizada tanto pelos homeopatas britânicos como os homeopatas nos Estados Unidos, que antes usava o repertório do Lipp, né, do Constantin Lipp, e todos eles, o próprio repertório que o Kent usava do livro, já estava todo desfolhando, cheio de anotações, e eles demandavam ao Kent que fizesse o repertório. E a história do repertório do Kent é muito interessante, né? Mas esses detalhes vocês podem ver no vídeo sobre os repertórios que está lá no site do Aldo Homeopatia. Então, a prescrição é o remédio único, numa dose única, de preferência numa potência alta, que segue esta sequência, né? 30, 200, 1 m, 10 m, 50 m, 100 m, que é 200 md, eu não sei, 200 ou 500 m, e 1 milhão. A justificativa e a descrição de como fazer isso você tem no artigo dos escritos menores do Kent, chamado Series in Degrees, né? Os graus, a série das potências. E o Kent adverte que o homeopata que só trabalha com a potência, ele é mais limitado que o homeopata que trabalha com a série de potências. Ora, aqui um comentário embora Hahnemann abandonou essa regra da prescrição da dose única para umas doses mais repetidas na sexta edição do Organon, até hoje é a prática padrão nos que são kentianos, que seguem mais ou menos, mas 100% ou muito parecido com isso, o método do Kent. Então, aqui é um caso em que ele apresenta alguns casos, o Watson, mas é uma senhora dos anos 40, né, que ele é, repertorizou 3 sintomas mentais. Se você pegar os casos do Pasqueiro, assim, aquela homeopatia do Pasqueiro, e era próprio da escola do Pasqueiro, geralmente eles repertorizavam 3 ou 4 sintomas mentais, nem consideravam gerais. E ela melhorou não só da depressão, mas também com a enxaqueca. Olha, o Keats também usava as potências baixas, low potencies, né? Aí o Watson, o Ian Watson, ele mostra que um caso em que ele usou Aurum 6, sabe? E não só melhorou a sua surdez, o seu zumbido, mas também o seu estado geral. Tem uma moça que foi tratada com pulsatila 12 a cada 4 horas. Então, o que o Ian Watson quis mostrar com esses casos, esses 3 casos aqui, é que mesmo usando o método constitucional, você pode prescrever em doses repetidas. Aí depois o seguinte, houve muitos foram influenciados pelos ensinamentos do Kent, né? Roberts, Margaret Thaler, Marjorie Black, Elizabeth P. Schmidt. P. Schmidt foi o primeiro graduado, né, em 1935, por aí, daquela Foundation for Homeopathy, quando houve o declínio das escolas nos Estados Unidos, aí fizeram um Boger e outros
construíram, né, formaram este grupo para promover o espírito genuíno da homeopatia hahnemanniana, e o Pierre Schmidt foi o primeiro a ser graduado. Ele faz referência também a Edward Widmont, que tem aquele livro Psyche and Substance. Tudo isso são desenvolvimentos a partir do Kant. Aí ele faz uma consideração. Eu não sei se isso é completamente verdadeiro. É para vocês, se vocês pensarem. Tem pessoas, né, que são kantianos, assim, fundamentalistas, ou kantianos doentes, que acham que a única maneira de praticar a homeopatia é o método kantiano. E chamava que era a homeopatia pura, mas não é bem assim. Então, pode ser que essa abordagem constitucional seja mais apropriada nas doenças crônicas funcionais, em que a pessoa ainda está no estado secundário, né, na visão hahnemanniana. Nos casos agudos, pode ser válido ou não. Então, há sempre uma oposição entre a abordagem kantiana em procurar o simílimo geral e a abordagem de Burnett, em que se procura o simílimum patológico. E a abordagem de Vanier, que faz a prescrição tríplice com os símiles. Então, você tem o simílum geral, o simílum patológico e o símile. Então, quando há patologias degenerativas graves, quando a pessoa já está terciária, muito avançada, quando a reatividade da energia vital já está diminuída, então provavelmente é possível você usar a abordagem de Burnett e do Vanier. Então, ele traça aqui alguns drawbacks, e alguns desvantagens, né? O primeiro é que se você dá uma dose única numa potência alta, pode ser, muita gente vai discordar do que eu estou falando agora, por isso que eu estou falando pode ser, né? Já me prevenindo. E essa reação ela seja antidotada, entre aspas, por uma série de fatores, né? Café, odores, pasta de dentro, não sei das quantas. Outra coisa é que a toma do caso, para ter compreender realmente a essência ainda não, ela demora tempo, é time consuming. Isso pode afastar alguns homeopatas alguns médicos, por exemplo, que se aproximam da homeopatia. Se ele vir as exigências do estudo da matéria médica, como a gente viu no curso de matéria médica ontem, ele sai correndo, sabe? Então, para ele, é preciso que a homeopatia de resultados mais ou menos imediatos, e ele, à medida que for tendo prática, ele vai aprofundando nessa homeopatia mais constitucional, mais interna, né? Aí ele diz o terceiro desvantagem seria que a prescrição constitucional é baseada em sintomas mentais e emocionais, e nem todos, só os policrestos e algumas outras drogas foram bem experimentadas que deram sintomas mentais que possam ser úteis na clínica. A maioria das drogas que têm boas indicações clínicas, quando se procura o simílio patológico para fazer a prescrição constitucional, não conseguimos prescrever. Então, vale a pena refletir sobre essas desvantagens. Aqui você apenas dando um exemplo da reperturbação criteriosa, né, que o Aldo insiste, toda a repercussão que agrupa os sintomas num arranjo, seguindo uma modalidade, um método, uma estratégia bem definidos. O oposto são repertorizações que consistem em um amontoado de sintomas, sem critério de distribuição. As etapas anteriores devem ter sido realizadas com propriedade, e os sintomas, no caso, bem selecionados. Aí você tem os vários arranjos, a gente viu nos
nos vídeos anteriores, o arranjo de Bonnerhaus, do Iá, do Boger, e o do Kent, usando o repertório do Kent, os repertórios sintéticos, o repertório do Aldo, do Guest, a repertorização, você segue esta hierarquia, você seleciona os sintomas mentais, os gerais e os particulares. Sendo que nos mentais, você desenvolve os sintomas da vontade, que são os desejos e aversões, os sintomas do entendimento, as delúsions, os sentimentos, a memória, os traços de caráter. Os traços de caráter são o último na hierarquia dos sintomas mentais. Nos sintomas mentais, os sintomas e as rubricas que indicam sofrimento, elas são mais indicativas do remédio do que os casos de caráter, sabe? Ditatorial, condescendente, gentil, meigo, ciumento. Isso consta na repertorização, mas eles têm menos importância. Não menos importância. Eles hierarquicamente são subordinados ou inferiores às rubricas que demonstram um sofrimento. E aqui você tem as dicas, essas dicas são importantes, imprimam esses, até nos livros do Aldo, quem tem não precisa imprimir, mas quem está vendo pela primeira vez, esta é a ordem em que você deve colocar as rubricas. Os mentais, né? E nos mentais, o desejo, né? O entendimento, o desejo de vingança, isso é hierarquicamente superior do que ciúme. Traço de caráter é uma defesa estruturada contra a angústia. Então, você pode ter uma pessoa ciumenta, mas a angústia de base, que normalmente surgiu nos uma pessoa tem 4 ou 5 anos, várias pessoas desenvolvem ciúmes nessa idade como traço de caráter, ou ditador, ou condescendente, ou o que for, em defesa a uma angústia que são diferentes para várias pessoas. Então, se você conseguir, através do traço do caráter, chegar no, no sofrimento ou na angústia, você vai ter mais fineza na escolha do remédio. Então, aqui são algumas dicas. Esse é aquele exemplo que vocês já viram várias vezes, em que você teve aqui 3 rubricas mentais, uma generalidade e um particular, incluindo a doença. Aqui está o quadrozinho dele, vocês têm isso no livro do Aldo. É um caso que foi dado no ambulatório, em que ele estava com úlcera do estômago. Você vê que, cobrindo 7 rubricas, o Satila está aqui antes de nitric ácido, porque ele pontuou mais, mas quem decidiu nitric ácido foi aquele sintoma da matéria médica, que ele tem um ressentimento e que não aceita desculpas, ele não perdoa. Isso é nitric ácido, não é pulsatilio. Então, quem está acompanhando como ler o resultado da repertorização, você vê que, em primeiro, pulsatila e nitric ácido estão arrumados aqui, porque pulsatila tem cobre mais. Depois você tem arsênico, que cobre 6 pontos. Depois você tem os que cobrem 5 pontos. Depois todos os que cobrem 4 pontos. 4 rubricas, desculpe. O que cobre 7 rubricas, 6 rubricas, 5 rubricas e 4 rubricas. Os que cobrem 4 rubricas estão ordenados pela pontuação, por isso que fósforo está aqui, depois sulfo, mas os que cobrem o mesmo número de rubricas e o mesmo número de pontos, argento nítrico, mercúrio, ele é ordenado pela ordem alfabética. Então, isso é importante saber como ler uma repertorização. Esse daqui é o exemplo de como usar o método kantiano numa doença crônica. Aqui é sobre o repertório do James Tyler Kent. A primeira edição foi em 1897, né? A segunda em 1908 e a terceira
foi em 1924, póstuma, porque ela foi terminada em 1916. Esse é um dos livros fundamentais para se entender o repertório do Kent. Esta edição de 1987 do Kunstler é que nós indicamos, porque a partir da edição revisada do Pierre Schmidt e do Chand, o Kunstler fez esta edição. Quem quiser uma edição do repertório do Kent, é essa que nós indicamos. Aqui vocês veem no PowerPoint, vocês têm lá nos vídeos anteriores, é como é que está à disposição. Aqui não é um curso de repertório, é um curso de metodologia. Os detalhes do repertório você vê lá no livro do Aldo, ou então vê no vídeo correspondente em aunahomeopatia.vivo.com. Como é feito o repertório do Kent. Aqui tem esse link no YouTube. Frederick Scroyers, que é do programa Radar, ele faz uma comparação entre o repertório do Kent e Bannerhouse. Muito boa este vídeo. Então é isso. Que você tenha paz, que seu coração permaneça aberto, que você desperte para a sua luz da sua verdadeira natureza, que você seja curado, que você seja uma fonte de cura para todos os seres, todos os que te procuram. Essa deve ser a nossa motivação e essa deve ser a nossa dedicação. Eu espero que essa série de vídeos estejam sendo úteis para vocês. Qualquer questionamento vocês podem enviar para o e-mail do Aldo, aldofarias@gmail.com, aldofariasdias@gmail.com. Bye, bye, e até a próxima.